Olá pessoal, aqui é a Adriana e você está no canal do Literário e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os livros que eu li no mês de agosto. Mas antes da gente começar, se você gosta desse tipo de vídeo, então já deixa o seu like. E se você está chegando por aqui agora, é novo aqui no canal, aproveite para se inscrever, ativar as notificações para ficar por dentro do que vem aí na programação do canal. Fim dos recados, agora sim vamos falar sobre os livros que eu li em agosto. Bom, o primeiro livro que eu li foi Hamlet, esse clássico da literatura mundial. Eu estava querendo ler uma peça, então eu escolhi Hamlet e foi a melhor escolha que eu fiz, foi a melhor decisão, porque esse livro ele é realmente incrível. A história é uma história excelente para você acompanhar e eu fiquei muito impressionada com os temas abordados, com a atualidade, com a quantidade, com as inúmeras interpretações possíveis aqui com relação a esse livro. É um livro que explora temas relacionados à natureza humana. Além disso, o livro ele permite discussões no campo da filosofia, da psicanálise, questões históricas, abordagens religiosas. Então, é um livro realmente excelente. Eu gostei muito aqui das reflexões do protagonista, né, do Hamlet, solilóquios, e também gostei muito do momento da pesquisa, que eu fiquei ainda mais impressionada, né, com essas inúmeras temáticas, possibilidades de interpretações. Cada vez que eu lia a respeito, eram novas descobertas que eu fazia e isso me impressionou bastante. É uma obra realmente grandiosa e, como eu falei, uma leitura deliciosa de fazer, uma história que prendeu muito minha atenção e eu não conseguia parar de ler, devorava, queria saber o que ia acontecer com as situações aqui que apareciam. Realmente não é à toa que mesmo após 400 anos, mais de 400 anos de sua publicação, é um livro que ressoa até os dias de hoje, é um livro muito lido, aclamado. Então, quem ainda não leu, deixo aqui minhas indicações, minhas recomendações para que leiam, que vale muito a pena. Bom, o segundo livro que eu li, ele não funcionou para mim, que foi O Estranho Caso do Cachorro Morto. Eu estava com altas expectativas aqui para essa leitura, por conta do tema que me interessou, que é sobre o espectro do autismo. Então eu queria saber como que o autor ele ia desenvolver esse tema aqui no livro, como que ele desenvolveria aqui esse personagem que tem o autismo. E eu gostei muito de acompanhar aqui o protagonista. Ele é um protagonista bem marcante, mas ele está inserido aqui numa história, numa investigação que é sobre a morte de um cachorro que ele encontra. E exatamente esse desenvolvimento dessa história que não funcionou para mim. E por mais que não seja o foco aqui do livro, ainda assim, né, faz parte aqui do enredo. Foi uma história, infelizmente, que não me agradou. Mas ainda assim, deixo aqui minhas recomendações para que vocês leiam, tirem suas próprias conclusões. Eu vi, né, que muitas pessoas gostaram muito aqui da experiência de leitura. Quero ler outros livros sobre o tema, né, sobre o autismo. Eu vi recentemente também que saiu uma nova edição. Fiquei feliz, né, em saber que saiu uma nova edição, até porque essa minha veio com algumas falhas, né? Era um livro que estava merecendo e que bom que saiu uma nova edição. O terceiro livro que eu li foi de ficção científica do Philip K. Dick, que já se tornou um dos meus escritores favoritos aqui de ficção científica. Eu li o Bic dele. Tenho outros livros aqui na estante que eu quero ler, trazer vídeo, comentar com vocês. Mas eu fiquei impressionada com a história, porque ela é uma história eletrizante do início até o final. É uma história também muito inteligente pelos temas, pelos assuntos abordados, porque permite inúmeras reflexões. E foi uma história que prendeu muito minha atenção do começo até o final. Ao longo da leitura, a gente se depara com várias reviravoltas, que me deixou assim muito impressionada. E quando você está na reta final e você pensa que você está caminhando para um desfecho aqui da história, a gente se depara com novos acontecimentos e que são importantes aqui na história, e isso só me fez admirar ainda mais o escritor. Não foi à toa que ele já se tornou o meu escritor favorito de ficção científica. E os temas também aqui abordados, como eu falei, ele permite muitas reflexões filosóficas, éticas, morais. Esse livro ele foi publicado, se não me engano, em 1969, e ele cria aqui uma história
futurista, né? A história que ela se passa em 1992, que pra gente já é passado. E aqui a ciência, a tecnologia, a medicina, elas já se desenvolveram a tal ponto que o que a gente encontra aqui realmente é impressionante e é o que vai permitir a gente fazer inúmeras reflexões a respeito. Por exemplo, aqui tem um assunto sobre a criogenia humana, a pessoa ela morre, mas eles conseguem manter a atividade cerebral da pessoa e como eu falei, né, a ciência e a tecnologia elas desenvolveram a tal forma que ela é capaz de captar essa frequência dessa atividade cerebral e com isso as pessoas elas podem se comunicar ali com a pessoa que faleceu, né, com o parente. Ela continua inerte, mas a atividade cerebral ela pode ser ativada no momento em que ele é conectado a um aparelho. Então, nesse momento, a pessoa ela coloca um fone, ela consegue conversar ali com o ente por conta da atividade cerebral. Então, você só conversa com a mente da pessoa. Isso é chamado de meia-vida aqui na história. E a cada momento em que a atividade cerebral dele é ativada, ela vai decaindo até o momento que ele tem a morte total. E aqui também é uma época em que existem telepatas, então as pessoas elas são capazes de ler a mente de outras pessoas. Se você trabalha numa grande empresa, se você está envolvido ali num grande projeto, uma outra pessoa de uma empresa concorrente, ela pode acessar a sua mente e aí desvendar, né, o desenvolvimento de um determinado projeto, um segredo de uma empresa. E aqui a gente acompanha que existe uma empresa que vai resolver esses problemas, porque ela vai bloquear, né, são chamados iniciais, eles são capazes de bloquear e proteger a privacidade da empresa ou mesmo da pessoa, né, caso ela queira preservar a sua privacidade, da sua mente, para que ninguém leia o que se passa na sua mente. Então existe uma empresa, essa empresa ela é capaz de bloquear a ação desses telepatas. Enfim, aí a gente vai acompanhar todo o desenvolvimento, todo o desenrolar aqui da história. Aqui a gente vai ver que a cidade ela também ela é altamente moderna, tecnológica, e com isso o ser humano acaba refém da tirania das máquinas. É um livro muito inteligente e uma história deliciosa de você acompanhar, eletrizante, empolgante, sensacional, vale muito a pena ler. E eu quero ler com certeza, né, como eu falei, outros livros do Philip K. Dick. Um outro livro que eu li foi É Isto um Homem, do Primo Levi. Aqui ele vai contar sobre a experiência no campo de concentração de Auschwitz. Então ele vai contar desde o momento que ele foi preso, o transporte até chegar ao campo de concentração. Vai contar aqui pra gente também que assim que eles chegaram no campo de concentração, eles passavam pela primeira seleção em que mulheres, crianças e idosos e pessoas doentes, debilitadas, elas eram enviadas direto para a câmara de gás, enquanto que aqueles que eram considerados aptos do trabalho forçado, eles iam em direção para o campo de concentração. E aqui ele vai contar como que era a rotina lá dentro, o dia a dia, os sofrimentos, as dores. Aqui eles passavam frio, fome, vai falar sobre as humilhações, a perda da identidade, da individualidade, porque aqui eles eram identificados por números, não mais pelos seus próprios nomes. Eu também fiquei impressionada com a escrita dele, porque aqui ele vai observar as relações que eram estabelecidas ali dentro do campo de concentração, como que as pessoas elas faziam para sobreviver na medida do possível, até porque de tempos em tempos ele conta aqui que eles passavam pela seleção, né? Algumas pessoas elas eram escolhidas e iam para a câmara de gás, tanto que ele vai falar aqui que ele sobreviveu ao campo por conta de inúmeros acasos. Ele, por exemplo, trabalhou no laboratório aqui dentro do campo e isso, de certa forma, contribuiu para sua sobrevivência, já que ele já estava debilitado, que ele fala que provavelmente ele não iria resistir ao próximo inverno, porque o inverno é rigoroso e o local que eles trabalhavam era um local aberto. Então é uma leitura pesada, né? Porque ele vai contar os detalhes aqui, como que era o dia a dia lá no campo de concentração, como eles faziam, né, para sobreviver, a tentativa de sobreviver e tudo que eles sofreram, todas as humilhações, as torturas. Aqui ele conta, por exemplo, que eles usavam um sapato que não era ajustável ali ao pé, né, do prisioneiro. Então a sola era de madeira, era apertado, e eles ficavam com aquele sapato o dia inteiro trabalhando, marchando, e aquilo ia virando ferida, ia infeccionando, e a maioria ficava doente por conta disso, muitos não conseguiam sobreviver. Aqui ele conta também os momentos da enfermaria, que ele passou aqui pela enfermaria. Enfim, ele vai contando em detalhes
tudo o que ele passou até o momento da chegada das tropas soviéticas ali para resgatar os prisioneiros. Então é um livro que eu recomendo também, vale muito a pena ler. Eu quero ler outros livros, porque esse aqui ele faz parte de uma trilogia. Então em outro momento nós teremos mais Primo Levi por aqui. Por fim, eu li Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas. E esse aqui foi uma leitura maravilhosa, eu gostei bastante. O momento em que eu pegava esse livro para ler eram momentos agradáveis, porque é um livro que tem muita aventura, muita ação, tem um ritmo dinâmico. É um livro, por exemplo, que eu recomendo para quem quer ler um clássico e um calhamaço, porque apesar de ser um calhamaço, ele tem esse ritmo dinâmico. Eu fui facilmente transportada aqui para a história, porque conforme a gente vai lendo, a gente consegue visualizar bem as cenas que ele vai descrevendo aqui pra gente, que ele vai narrando. Além disso, ele tem um pano de fundo histórico que enriquece ainda mais a obra. Então, além da gente se divertir, a gente acaba aprendendo bastante. E eu gostava muito dos momentos em que eu pegava esse livro para ler, porque eu me divertia, eram momentos agradáveis. E foi um livro que me permitiu fazer pesquisas, então eu gostei muito dessa experiência de leitura, de poder aprender mais sobre a época que ele traz aqui como pano de fundo histórico. Vale muito a pena essa leitura. Esse aqui é o primeiro de uma série de 3 livros. Com certeza eu quero ler os outros livros, porque eu tenho interesse em dar continuidade aqui a essa leitura. Bom, então é isso, pessoal. Esses foram os livros que eu li no mês de agosto. E caso você tenha lido algum livro aqui dessa lista, deixe aqui nos comentários como que foi a sua experiência de leitura, o que você achou. Lembrando que tem vídeo sobre cada um desses livros aqui no canal, vou deixar o link disponível aqui na descrição do vídeo. E caso você tenha se interessado por algum livro, o link também está aqui no box de informações. Lembrando que comprando este ou qualquer outro produto através dos links que eu disponibilizo, você ajuda o canal com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. Desde já agradeço a colaboração de todos vocês. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos aqui do canal.